Ei, é com você mesmo. Você pensa que Deus não está vendo tudo que você está passando, o que está acontecendo com você. Eu quero dizer para você nesse momento, ei, descansa o teu coração. Você tem passado vida de tormento na tua vida. Mas eu quero te dizer que Deus ele está te abraçando, ele está te confortando nessa noite. Ei, eu quero te dizer, você que parou nesse vídeo, compartilha com mais alguém, porque tem pessoas que estão depressiva e precisa saber o quanto Jesus ama a vida dela. Porque Jesus ele ama a tua vida, ele ama a vida de mais alguém. Porque você tem entregado alguém nas mãos do Senhor, você tem orado por alguém, você tem falado com alguém, você tem orado até as madrugadas, você vai deitar, você vai falando com o Senhor, levanta para orar, falando com o Senhor sobre essa pessoa. E Deus ele está colocando tudo no lugar.